digitais, mas agora o assunto é um pouquinho mais sério, hein, gente? Em 2013, inspirado pela campanha Outubro Rosa daquele ano, psicólogos e psicólogas em Minas Gerais tiveram uma ideia. Virada de ano é um período em que as pessoas entram em um movimento espontâneo de avaliação das suas próprias vidas e janeiro, o primeiro mês do ano, é um mês terapêutico por natureza. Então a gente vai aproveitá-lo e vai aí instigar as pessoas a pensarem sobre saúde mental, sentidos de vida, propósitos existenciais, qualidade de relacionamentos, equilíbrio emocional e são ou não são verdadeiramente felizes. É um período que todo mundo para pensar. E assim nasceu a campanha, né, Paulo? É verdade, né? Assim nasceu a campanha O Janeiro Branco, que é uma campanha totalmente dedicada à conscientização e à prevenção em relação à saúde mental. E hoje escolhemos aqui esse tema para a gente abordar no nosso quadro de comportamento, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, tá? A gente vai receber uma psicóloga aqui, a Sidneide Oliveira. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, obrigada pelo convite aqui novamente. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, muito obrigada, para vocês também, para o telespectador que está nos vendo agora. Ainda dá tempo de falar Feliz Ano Novo, ainda estamos em janeiro, né? Dá sim, então dá tempo. A gente adora a sua participação aqui, você sempre é muito esclarecedora. Hoje o assunto é esse. No bloco anterior, né, antes de ir para o intervalo, eu e Paula, a gente até fez uma brincadeira que a gente achava que tinha toque, mas a gente vai realmente desvendar mitos e verdades sobre isso, porque não é apenas algo que você acha que tem ou ali uma coisinha, alguma mania, né? A gente vai primeiro falar sobre o que é de verdade e até fazer essa toque, diferença, e fazer né? Do a que é mania Isso. e o que não é. Vamos começar então de cara falando pro pessoal de casa o que é o toque? Então, vamos lá. Primeiro vamos esclarecer uma coisa. Às vezes as pessoas têm aquela crença de eu estou com pressentimento que algo vai acontecer. Então, isso a gente chama de um pensamento intuitivo. Nem sempre funciona, mas em alguns momentos eles funcionam. Então, daí você começa a acreditar nesse pensamento. Então, é um pensamento disfuncional. É um pensamento intuitivo que ele não lhe garante que algo vai acontecer. Mas, em algum momento, essa coisa dá certo e ele começa a funcionar na sua vida. Então, aí você começa a acreditar. Então, esse pensamento é uma crença. Então, tudo começa a partir dessa crença simples e básica. Então, vão surgindo as manias que acabam num quadro compulsivo, que é o que nós vamos falar. Então, assim, pode começar numa mania, num pensamento desse, né? Que a gente tenha de um pressentimento, um exemplo, e aí a gente achar que se a gente não fizer aquilo do mesmo jeito, da mesma forma, vai acontecer algo na nossa vida. E se isso for cada vez mais, cada dia mais crescendo, vai virar realmente a doença, porque né? eu acho que é que o próprio nome já diz alguma coisa, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Você está sendo obsessivo e compulsivo numa mesma ação, seria isso? De certa forma, sim. Então, você está obsessivo compulsivo, você repete aquele comportamento por diversas vezes. Então, você cria um ritual. Na realidade, é um ritual, é um comportamento que você segue ele sem mudar. Mas tem diferença grande que você precisa observar de o quanto aquele ritual está te fazendo mal, está te prejudicando. Aí é quando começam a surgir os cuidados. Aí sim, ele começa a transformar-se em um transtorno. Quando esse ritual, essa obsessão por repetir diversas vezes o mesmo comportamento, ele começa a te trazer prejuízo. Dentre eles, você repete. Tem um prejuízo que ele começa a você repetir, leva em torno de 1 hora. Nossa, 1 hora? 1 hora. Você repete aquele comportamento, então você já começa a ter um prejuízo de 1 hora. Começa a ter alguns prejuízos na sua vida, no seu trabalho, tá entendendo? Na sua saúde. Então, ele começa a englobar o seu dia a dia de forma que você começa a viver em função pós-acontecimento daquele ritual. Vamos dar um exemplo, então? Eu queria até entender um pouco mais. Seria só apenas um comportamento físico mesmo, de eu querer, sei lá, levantar e sentar, levantar e sentar, levantar e sentar, ou apenas também tem a questão do próprio pensamento ficar ali na cabeça, se repetindo várias vezes? Isso também é toque? Vamos aprender bem direitinho a diferenciar um pensamento intuitivo. Às vezes eu penso dessa forma, às vezes dessa, mas ele precisa ser firme. Todas as vezes que eu penso na cor verde, algo acontece. É repetido, né? É exatamente igual, é um ritual. Aí sim, ele passa a ser um comportamento de
obsessivo compulsivo, porque ele tem um modelo padrão, ele segue exatamente aquele ritual. Pode ser uma sandália virada, se eu não levantar a sandália, a minha mãe vai morrer. Isso é muito comum. Se eu usar uma camisa em cor X, acontece isso. Se eu entrar numa porta e precisar sair por outra porta, algo de ruim vai acontecer. Roberto Carlos, gente. Roberto Carlos é o ele maior. Tinha, né? Ele tem. Ele é o ainda. maior, acho que ícone assim dessa coisa, né, do cantor, de ser muito famoso. E aí as pessoas começaram a realmente saber, descobrir os toques dele, né, que ele tem essa coisa de ele entra por uma porta e depois só pode sair pela dos fundos. Alguma coisa pode... Rituais. Né? Só pode chegar de branco perto dele, né, alguma coisa assim. Pois é. Então isso acontece não só com pessoas assim, né, como a gente chama, que estão lá no hall da fama, enfim, mas também pessoas comuns diariamente. Você, agora assim, deixar... Ai, meu Deus, eu acho que eu deixei a minha porta aberta, não tranquei, vou voltar para ver. Aí vai de novo, ixi, será que eu tranquei mesmo? Isso pode ser considerado toque? Pessoas que muitas vezes são avoadas, eu posso dizer assim, esquecidas, e elas voltam, sei lá, quantas vezes no mesmo lugar para ver se fechou realmente a porta ou fechou o carro, enfim. Isso também é considerado toque? Uma coisa é você voltar uma vez para confirmar se você fechou aquela porta. Você saiu e você estava com a mente dispersa e você volta. Vou confirmar se eu fechei. Mas o toque ele é diferente. Você repete esse comportamento várias vezes. Você confira, vai lá, confirma novamente, vou conferir, sabe que está fechado e fica lá mas fazendo, você né? insiste naquele comportamento. É como os azulejos de uma parede que muitas vezes o obsessivo compulsivo, ele sabe a existência daquele azulejo, conhece aquela parede, mora naquela casa, mas ele precisa conferir aquela quantidade de azulejos diariamente. Por causa do pensamento. Gente, tudo é a questão do por causa daquele pensamento de achar que algo vai acontecer de ruim. Isso. E é como se fosse uma ordem, então, na sua cabeça, né? Você está fazendo aquilo dali conscientemente, não é inconsciente. Pode dizer isso? Que você está fazendo sabendo que você está contando os azulejos, porque se eu não contar os azulejos, algo de ruim vai acontecer. Agora, vamos responder algumas perguntinhas aqui que já estão chegando, tá, gente? Você pode participar através do nosso WhatsApp 981056955 para entender o que significa, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é algo que ficou até muito popular, né, na boca das pessoas, na internet, mas é importante a gente desvendar realmente todas as dúvidas. A Mariana do Tirol está perguntando o seguinte: boa tarde, sobre o tema toque, queria saber quem tem compulsão por compras. Só fico feliz comprando que nem seja uma balinha. Olha aí. Nossa, isso é toque ou é compulsão mesmo? Qual a diferença? A compulsão, ela começa a ser diferente necessariamente disso que você falou, porque quantas vezes você compra essa mesma coisa? Lembra que ele precisa ser um comportamento repetido. Ele tem que seguir um ritual. Você faz exatamente igual. Mas se você tem compulsão por compras, você vai fazer aquela compra porque algo em você está para controlar uma ansiedade, para suprir uma lacuna, então você vai e compra e se sente satisfeita, tá entendendo? É algo que diminui a tua ansiedade, é algo que você faz como algo satisfatório, para controlar a ansiedade, tá entendendo? Então, ele não passa a ser um toque. E o cuidado que as pessoas precisam ter é exatamente isso. Essa história de tudo dizer você tem toque, porque ela começa a banalizar algo que é muito sério. Porque a pessoa que tem toque tem um sentimento de culpa muito grande. Provoca muita angústia. É alguém que realmente ele se sente culpado, porque ele reconhece o sintoma, mas ele não consegue administrar. Por quê? Porque essa compulsão, por repetir esse movimento, é aquilo que satisfaz, é aquilo que ameniza quem? A ansiedade, que é o que faz ele repetir. Ele fica ansioso e ele precisa repetir aquele comportamento. Então, é nessa repetição que ele encontra conforto. Tá entendendo? E ele reconhece que dá conforto, mas ele sabe que aquilo é errado. Olha, inclusive a Neide de Parnamirim falou o seguinte: eu entrei o ano novo de vermelho e perdi meu pai. Hoje eu tenho medo de usar vermelho. Justamente ela ficou esse trauma, né? Ela achou que usar essa cor poderia acontecer algo de ruim. Aconteceu, coincidentemente, né? A gente pode falar assim. E claro, na nossa mente, aconteceu por culpa, no caso dela, né?
Vamos pegar no caso dela específico, que aí já vai uma dica para ela. Então, o que a gente pode fazer no seu caso? Necessariamente, isso não significa que todas as vezes que você usar vermelho no Réveillon, você vai perder o seu pai. Então, o que pode dizer? Ou Você algo de pode- ruim vai isso acontecer, né? Também está ligado, né, a perdas, qualquer coisa relacionada à perda. Então, você pode ver em que outros momentos você usou vermelho e que nada aconteceu. Ou você pode treinar, usar vermelho e ver o que é que pode acontecer. Isso funciona muito bem. E isso é terapêutico. E Repetir é desafiador, pra né? Desafiador. Então, é bacana. ver. E é uma das técnicas que usamos na terapia cognitivo-comportamental, tá entendendo? É você repetir aquilo e ver as possibilidades ou probabilidades que tem daquilo se repetir. Olha, Então já vamos falar sobre os tratamentos, né? É porque é uma coisa tão, como ela falou, gente, isso é muito grave nesse sentido de alguém faleceu ou algo de muito ruim aconteceu e você achar que foi sua culpa porque você estava usando algo, porque você deixou de fazer algo. Isso realmente é muito grave. É a grave nossa mesmo. mente e existe tratamento para isso, né? Para que a gente se livre disso, no caso, para quem tem essa doença, se livre disso. Quais seriam, então, esses tratamentos? Muitas vezes o toque, ele começa a se manifestar na infância. Mas ele não é identificado, até porque a pessoa que tem toque, ela precisa reconhecer isso. Então ele vai crescendo com esse sofrimento. Então a terapia cognitivo-comportamental, ela tem mostrado grande mesmo probabilidades, grandes possibilidades de você começar a organizar todos esses sintomas, a conviver com tudo isso. Você aprende a lidar com as suas ansiedades, que é o fator primordial. Você precisa aprender, porque é a ansiedade que faz com que você repita esse comportamento por diversas vezes. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente usa cartões lembretes, tem algumas técnicas que são utilizadas. Cartão lembrete, tá entendendo? Que é onde a gente começa a escrever o que eu posso fazer quando eu me sentir com essa ansiedade, com essa vontade incontrolável de repetir esse comportamento, porque você realmente sente essa necessidade, você precisa repetir esse comportamento. Então, você pode usar o cartão lembrete, você pode fazer o treino de assertividade, você pode ver as probabilidades de algo ruim acontecer, você pode fazer esse treino com a pessoa que está sofrendo com o toque. Então, assim, são várias técnicas desenvolvidas e muitas vezes é preciso também unir-se a terapia com o fármaco. Por quê? Porque você precisa controlar essa ansiedade, porque ela é o gatilho que te leva a repetir diversas vezes esse comportamento. Porque é o conforto da repetição que alivia a sua ansiedade. Então, é essa busca constante. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vem se tornando muito eficaz, muito procurada para o tratamento de toque, que é realmente algo muito sério, algo que precisa ser cuidado. É muito difícil a pessoa que tem toque, ela procurar ajuda. E ela até conversar com outra sobre o seu toque. Por quê? Porque ela se sente culpada. Ela se sente culpado, ela tem medo de ser julgada, então ela tem medo do que o outro pode pensar nela, porque para ela é uma necessidade da repetição. É bem complicado. É bem complicado É muito mesmo, né? complicado. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto e a importância do janeiro branco, E né, tirar diante dessa situação. as dúvidas do pessoal aqui que tá mandando, já a gente vai falar tudinho. É rapidinho um break, a gente volta já. De volta, o nosso bate-papo tá ótimo, estamos falando sobre toque. Tem uma perguntinha aqui no nosso WhatsApp da Detinha de Parnamirim, que ela está perguntando, existe toque que tenha direito a um benefício? A pessoa não consegue mais trabalhar e ela é depressiva, ela tem direito a um benefício para comprar medicamento ou não? Então, necessariamente, Betinha, esse benefício não seria um benefício ligado ao toque. Mas lembra que a gente conversou que o toque, ele vai fechando as pessoas porque ela tem vergonha de falar sobre tal. Ela começa a partir do toque, quando ela não consegue administrar, ela não busca uma terapia, ela não busca auxílio médico, muitas vezes, de um psiquiatra. Então, ela começa a trazer grandes prejuízos à sua vida. E muitas vezes isso leva a uma depressão muito forte. E a depressão, quem é a depressão? O maior prejuízo aos cofres públicos por aí, que era uma das maiores causas de afastamentos. Mas isso daí, até você receber um benefício, não é justificado. Então, assim, você não pode receber um benefício diretamente porque você tem toque, tá entendendo? Ok. É todo um processo até onde esse toque chegou Pode em você. chegar. A Eliane está falando, boa tarde, amo vocês, Luiz e Paulo. Oh, beijo, Obrigado, Eliane, muito Eliane. obrigada. E ela está perguntando justamente isso, se a ansiedade pode levar ao suicídio. Sim, sim,
sim. E hoje em dia é algo muito forte que a gente tem vivido essa realidade de forma bem amarga e cruel, né? Fazendo parte do dia a dia. Então, a ansiedade, ela te movimenta e a ansiedade é aquela válvula impulsionadora para você procurar, de alguma forma, o conforto. E é isso que muitas vezes, como ela tocou no tema, o suicídio. Porque quem diz que o suicida quer acabar com a vida? Ele quer acabar com a dor, que é imensa. Tá entendendo? Então, é essa ansiedade, essa manifestação toda do ser humano na busca por algo que Ele acalme, não consegue. que busque Ele um não tem, equilíbrio. né? Tá entendendo? E ele não tem, ele não consegue administrar isso. Então, por isso a repetição dos comportamentos, dos movimentos, por isso cria-se os rituais, que é uma forma de encontrar um conforto. Olha, tem aqui para encerrar, que nosso tempo já está acabando, mas a Fátima mandou: olá, boa tarde, minha mãe tem compulsão por arrumar a casa, ela só fica bem se estiver tudo organizado. Isso pode ser toque? Esse comportamento excessivo, repetitivo, de limpeza, estar né? limpando? Acho que muita gente tem. Quanto tempo ela leva repetindo tudo isso? Então, precisa tomar cuidado em alguns pontos. Se ela quer as coisas tudo alinhadas, de formas, tamanhos, cores, tá entendendo? Mas se isso é algo que é comum no dia dela, que ela não deixa de fazer outras coisas para se dedicar exclusivamente a isso, levando horas e horas do seu dia, isso pode ser apenas um excesso de organização ou uma mania de organização. Isso pode ter uma ligação. Ok. Tá entendendo? E E falando- necessariamente não ser toque. Ok. Isso, já pra gente encerrar, né? A importância do Janeiro Branco, né? O que é que acontece nesse mês? Exatamente. Estamos vivendo a campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha que impulsiona a população a cuidar também da mente, né? Nos volta ao conceito de saúde como sendo um bem-estar físico e mental. Cuidamos das dores físicas e esquecemos muitas vezes que essa dor física é nada mais do que uma sinalização de uma dor mental. É algo que já está dentro de você, é algo que já está pulsando dentro de você. Então, dói a cabeça, dói a barriga. Então, é como já dizia um teórico conhecido, que antes de conhecer a doença, precisamos conhecer o homem que tem aquela doença. Ok. Muito obrigada. Obrigado, viu, pela sua esclarecimentos aqui no nosso programa. Foi muito boa a entrevista. Se você mandou sua pergunta, a gente não te respondeu por causa do tempo, porque o nosso programa está acabando, mas a gente já vai selecionar aqui para a próxima entrevista Sidneide, a gente falar. vai Muito voltar obrigado. muitas vai vezes? voltar, com Obrigada, certeza. viu? Nada, obrigada pelo convite, obrigada a você que participou. E qualquer dúvida, fala comigo. É 98815-3797. Show de bola. Obrigada, Sidneide Obrigado, viu? Oliveira. Até a Arrasa. próxima.